Coitado. Mas você pronunciou o Wesley errado, né? Deve ter muita areia para comer ainda, né? De onde você é, Wesley? Eu sou da Bahia. Da Bahia? Salvador mesmo? Não, eu sou de Itabuna, conhece? Itabuna? Normalmente o pessoal conhece Ilhéus. Isso, eu sei que é no litoral ali, eu já passei por ali. E o senhor de onde é que é? O senhor é bom, hein? Sou de São Paulo. Ó, São Paulo. De que região de São Paulo? São Paulo, São Paulo. São Paulo, né? Okay. Nascido no Ipiranga, do lado do Corguinho lá. Uma parte da minha família é lá de São Paulo. É. Eu gosto do jeito que você fala, é bem pausado, assim, passa tranquilidade, assim, o sotaque não é. Ipiranga. É do canal do YouTube de vocês, né? Do Sim, centro? sim. Vou mandar para o meu pai, sempre que eu posso, eu mando para ele. É isso aí. E você vê, Wilson, eu nasci em Ipiranga, né? Aí morei muitos anos em Ipiranga. E a Roberta nasceu em Ipiranga também, nós nascemos assim, tipo, alguns quarteirões à parte. Eu nasci no hospital, ela nasceu no outro. Que coisa, né? E vieram encontrar aqui? Não, encontramos lá. Qual é o nome do canal? Love Light. Eu acho que eu vou te mandar se você não encontrar, eu te mando. Então, eu nasci em Sorocaba, morava na Vila Maria toda a minha vida. Vila Guilherme, morei na Vila Guilherme, morei na Vila Medeiros, tudo na Zona Norte. Tudo na Zona Norte. Tudo na Zona Norte. Depois eu era trabalhador, daí eu fui para o Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro, né? Aí deixei de trabalhar. Tem essa brincadeira, viu, Wesley? Do carioca e do paulista. Fala que o carioca é vagabundo, o paulista é trabalhador. Mentira. Fala que todo mundo trabalha pra caramba. Fala que o carioca. E fala que o baiano guarda a rede, né? Fala que o carioca é o baiano cansado, é o baiano cansado. Você manda pra mim? Manda. Um minutinho só. 5 pontos era um presente, 20 era um gastado, né? Peter Reis. Mandei uma mensagem pra você. Você mandou uma mensagem para mim? Mandei para facilitar. O filho me mandou seu número hoje. Mandei. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Tá forte, somos poucos, mas estamos aqui acordados, né? Não diz que é pouco, tá cheio aqui, você não tá vendo? Não estou vendo, não. Eu ainda não tenho essa mediunidade, não. Mas bom dia, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e muito entendimento dessa doutrina que nos conforta. Bom dia para vocês aí que estão assistindo virtualmente. Sejam todos muito bem-vindos e que Jesus possa abençoar a todos nós e levar luz para as nossas casas e aqui para o centro também. Hoje nós vamos ter o Wesley com a gente, fazendo o nosso estudo, que vem lá de longe, né? 2 ruas para baixo aqui. Mas seja muito bem-vindo outra vez, e a casa é sua, você sabe, né? Antes vamos fazer a nossa leitura inicial e depois a nossa oração. Quem trouxe o óculos hoje? Todo mundo trouxe o óculos? Olha só! Hoje vai ter disputa. Caterina, você quer ler pra gente hoje? Trouxe hoje, vai ter briga. Mas... Não, a Caterina e a Tetê faz a oração e você faz a leitura. Tá dando briga aqui, gente. Vocês não podem ver de casa, mas tá dando briga para quem vai rezar aqui hoje. Já tem que deixar agendado para a próxima semana. Bom dia, nós vamos ler a
Leitura, capítulo 33, ante a bênção do corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe as mãos de operário da vida impreensível e o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem à perturbação e à desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa mensagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência, a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo à feição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, por meio delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Assim seja. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vamos agradecer. Querido Pai, Senhor da vida, aqui estamos, Senhor, agradecidos pela bênção da reencarnação. Agradecidos pela bênção de termos o nosso Mestre Jesus, que é a nossa meta, o nosso modelo, aquele que nos guia através das tempestades que enfrentamos ao longo do caminho. Obrigada, Mestre amado, por nos trazer até aqui e por nos dar a certeza de que sempre podemos contar contigo ao nosso lado. Agradecemos por esta tempestade de inverno que se inicia, que se aproxima. Embora não nos seja agradável, nós agradecemos porque sabes de tudo e sabes de todas as necessidades, tanto dos seus filhos, como também de toda a sua criação. Abençoa, Jesus querido, o palestrante de hoje, para que ele possa estar inspirado a trazer a sua mensagem. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estiverem enfrentando dificuldades, não apenas com essa tempestade,
Mas nas situações de guerra, nas situações de dores físicas, morais, espirituais, e que a luz do vosso amor possa confortar a todos. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Bom dia. Que bom estarmos todos aqui, né? Todos que estão aqui fisicamente e os que também estão nos assistindo, né? Online, de forma remota. Mas para nós é um motivo especial de estarmos aqui presentes hoje, né? Porque nós estamos passando aí por essa pequena tempestade de inverno, né? E que poderia ter sido motivo verdadeiro para que a gente não estivesse aqui hoje, né? Mas mesmo assim, nós estamos aqui e vamos ter essa oportunidade hoje de refletirmos juntos mais uma vez sobre a doutrina espírita, né? E em especial hoje é exatamente sobre a doutrina espírita. E a gente pensou, né, nesse tema, a doutrina espírita, o espiritismo em nossas vidas, que é o nosso objeto de estudo hoje, porque a gente ainda está, né, naquela fasezinha de início de ano, né? Já estamos saindo do início do ano, né? Parece que não, mas o tempo está voando, né? E nessa fase de final para início de ano, nós fazemos muitas reflexões. A gente faz as reflexões do ponto de vista material, que esse ano eu não consegui comprar casa, esse ano eu não consegui comprar o carro, esse ano eu não consegui fazer diversas coisas, e a gente planeja, a gente faz essas reflexões, né? Como vai ser esse meu próximo ano? De que forma eu posso conseguir conquistar determinados objetivos que não consegui, né? No ano que se passou. Então, a gente vai mais ou menos por essa linha, né? Trazer para nós essa ideia de que, nesses nossos momentos de reflexões, a gente também precisa trazer a reflexão do espiritismo em nossas vidas, do papel da doutrina espírita em nossas vidas, né? E aí, para a gente retratar esse papel da doutrina espírita em nossas vidas, eu sei que todos vocês já sabem disso, mas a gente vai trazer só uma pequena informação, né? Perante o Brasil, né, nós somos quase 2% da população espírita, se não me engano é 1,7% no último censo, por cento da população do Brasil. A gente se tratando de população mundial, nós, os ditos espíritas, nós somos 0,25%. Cerca de 8 bilhões de pessoas, a gente está ali mais ou menos, né, entre os 20 milhões. 0,25. Então, assim, somos um grupo bem pequenos, né, de pessoas e que não por acaso a gente tem esse objeto, essa fonte de riqueza que é a doutrina espírita, com o grande objetivo que nós tenhamos a capacidade de conseguir fazer com que a doutrina espírita nos proporcione um avanço moral, nos proporcione uma melhora moral. E aí, dentro dessa temática que a doutrina espírita, dessa ótica que a doutrina espírita nos convida, para que a gente possa fazer essa reflexão da doutrina espírita em nossas vidas, a gente começa com essa frase, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, assim,
Aqui, Kardec já tornou bem mais fácil e acessível para nós as reflexões diante da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita tem um arcabouço de conhecimento gigantesco, né? E aí, muitas vezes, a gente pode ficar preocupado, né? Principalmente aqueles que talvez ainda estejam iniciando no conhecimento da doutrina espírita, mas como que eu vou dar conta de conseguir fazer tudo isso? Como que eu vou dar conta? Jesus disse, vós sois deuses, poderei fazer tudo que eu faço e muito mais. Mas como que eu vou conseguir fazer isso? Os pés no chão, né? Os pés no chão. Tudo no seu tempo, né? Então, Kardec fala que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Então, não é ainda nós não estamos no nível de sermos um espírito evoluído. Nós estamos no nível de nos esforçar. E aí os espíritos, Kardec, né, faz essa pergunta lá no Livro dos Espíritos sobre de que forma, né, nós poderíamos fazer para nos melhorar, para galgar essa evolução. E aí os espíritos respondem, né, que é através do esforço. E respondem mais, né, poucos de nós se esforçam verdadeiramente, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que trazer dessa reflexão diante da doutrina espírita é: eu estou me esforçando? Eu estou me esforçando, mas não é se esforçando para ser Chico Xavier, para ser Divaldo Franco. A gente está longe desse pessoal ainda, gente. A gente está longe, né? Nós temos um caminho longo ainda para percorrer. Não é dor. Ah, desculpa. Ela levantou o braço e eu achei que ela queria falar. Desculpa. Então, assim, a gente ainda não está nesse nível, nós iremos chegar e nós precisamos olhar para esses seres, para essas pessoas e tê-los, sim, como objetivos que um dia seremos como eles. Mas no nosso nível atual, a gente tem que pegar o nosso espelho dentro de casa e olhar assim, olha, eu sou o Wesley. E quais as características do Wesley ainda? Olha, o Wesley ele ainda é impaciente, o Wesley ele ainda é intolerante, né? Então, a partir desse olhar para nós mesmos no espelho, a gente vai conseguindo identificar onde que nós devemos colocar as nossas forças, onde que nós devemos nos esforçarmos. Porque a partir daí, a partir desse pequeno passo de reconhecimento daquilo que eu ainda sou, da forma que eu ainda estou, né? Eu já estou aqui me enquadrando nessa ótica do verdadeiro espírita, aquele que se esforça. Kardec não falou que o verdadeiro espírita é aquele que é aquele que se esforça. Porque ele tem, Kardec já tinha, né, essa consciência, esse conhecimento de que nós somos espíritos em processo de evolução. E aí, a gente precisa lutar contra essas nossas más inclinações. E Kardec também fala que fora da caridade não há salvação, né? Kardec não traz a ideia para a gente que fora do centro espírita não há salvação, fora da igreja não há salvação, fora da caridade. E aí, quando a gente pensa que fora da caridade não há salvação, a gente pensa que a caridade é sair para a rua, é ir visitar os asilos, é ajudar alguém que está passando por um sofrimento do lado de fora. Tudo isso é caridade, gente. Mas no nosso nível espiritual, antes da gente fazer caridade do lado de fora, a gente tem que começar a fazer caridade conosco mesmo. Porque como que eu vou conseguir praticar, colocar algo, oferecer algo, como que eu, Wesley, vou conseguir oferecer algo para o Wilson que eu não consigo oferecer para mim? Como que eu vou conseguir oferecer algo para alguém que eu não consigo ainda oferecer dentro do meu lar?
Então, é aí que está, é dentro do nosso lar, são dentro das pessoas mais próximas de nós que estão os nossos verdadeiros compromissos espirituais. É a verdadeira caridade. Não estou falando aqui que a gente não deve ajudar ninguém do lado de fora. É essencial que a gente vá fazer a caridade do lado de fora. Mas só do lado de fora é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque você vai lá, encontra com a pessoa 30 minutos, 1 hora, faz o que tem que fazer, vai embora e vai para casa. Agora, dentro de casa, com as pessoas mais próximas, fazer a caridade, muitas vezes o outro está ali lhe devolvendo com um certo nível de ingratidão, aí você fala assim, opa, que caridade é essa que eu estou fazendo, né? E aí que entra o esforço. E aí que entra a nossa necessidade de lutarmos para domarmos as nossas más inclinações. Né? E aí, a gente fez aqui uma tabelinha para a gente poder ir refletindo sobre essas coisas, que essas coisas aqui, basicamente, né, são os postulados da doutrina espírita. São os postulados aos quais nós precisamos irmos entendendo melhor, irmos trazendo eles para o nosso dia a dia, para que a gente consiga fazer esse esforço de sermos os verdadeiros espíritas, né? Então, o primeiro ponto aqui é o autoconhecimento, né? Nós precisamos ter o autoconhecimento daquilo que nós somos, porque a partir do momento que a gente consegue se reconhecer, a partir do momento que a gente consegue se olhar no espelho, sem as máscaras do lado de fora, olhando verdadeiramente para a gente vai conseguir ter uma ideia do que é que eu preciso fazer, onde que eu preciso trabalhar, o que é que a doutrina espírita vai me trazer do que é que eu preciso fazer, né? E isso não é fácil. Isso não é fácil. A gente olhar para dentro de nós mesmos e ver, identificar e aceitar os nossos defeitos parece fácil, mas não é. É um exemplo? É só alguém falar, Wesley, você é isso. Eu sei que eu sou, mas incomoda. Eu não gosto de ouvir. A gente não gosta de ouvir aquilo. Incomoda. Mas isso faz parte do autoconhecimento. Isso faz parte do conheça-te a ti mesmo, né? Que Santo Agostinho vem recordar para nós lá no Evangelho. E aí, depois que a gente passa por essa fase, né? Que a gente consegue iniciar essa fase do autoconhecimento, a gente entra na fase da responsabilidade moral. Do cuidado de se eu estou assim, se eu estou no corpo, se eu sou um espírito imortal, se a minha verdadeira vida não é aqui, não é na matéria, eu preciso ter a responsabilidade com a minha verdadeira vida. Eu preciso ter a responsabilidade moral, porque é a nossa moralidade, é aquilo que nós conseguimos conquistar de imaterial. É isso que nós iremos levar para a nossa verdadeira vida. É esse um dos postulados da doutrina espírita. A imortalidade da alma. A pluralidade das existências e dos mundos habitados. E sem essa base da imortalidade da alma, sem essa base da continuidade da vida, sem a reencarnação, como que a gente vai conseguir ter essa responsabilidade moral? Como que a gente vai conseguir fazer essas reflexões de não, eu preciso conhecer o meu lado ruim.
Eu preciso identificar que eu ainda tenho questões aqui que precisam serem moldadas. Gente, se não houver algo para nos dizer, olha, a vida continua. Isso aqui que nós estamos vivendo agora é só uma passagem, é passageiro. A nossa razão, a partir daí, começa a admitir que não é realmente. Se eu não cuidar agora, se eu não tiver responsabilidade moral agora, eu vou ter as consequências no futuro. E aí a gente começa a entender por que muitas pessoas não ligam, acham besteira autoconhecimento. Acha besteira quando a gente vai falar sobre essa responsabilidade moral. Quando a gente fala assim, olha, quando a gente desencarnar, as coisas que a gente vai levar é tudo imaterial. Tudo que for material é o conhecimento, é o intelectual. Tudo que é imaterial nós vamos levar conosco. Aí o que é que as pessoas vão falar para a gente? Vixe, esse aí tá ficando maluco. A gente só vive uma vez. Vamos aproveitar a vida, vamos curtir. A gente só vive uma vez. E aí a gente tem que ter o cuidado para a gente não julgar essas pessoas. Porque a gente, mesmo sabendo, mesmo tendo esse conhecimento, mesmo sendo 0,25%, a gente sabe, mas age como eles. A gente sabe, mas julga eles. Né? Jesus nos falou, muito será cobrado a quem muito for dado. Talvez essas pessoas não foi dado tanto quanto é nos dado. Então, a gente precisa ter esse cuidado com o julgamento. E a gente precisa ter o autoconhecimento para se preocupar conosco, para se preocupar comigo. E deixar com que aquilo que é responsabilidade de A, B, C, D e E, eles cuidem. E aí, se a gente tem, ou se a gente não tem, né, esse cuidado com a nossa responsabilidade moral, com o nosso autoconhecimento, nós iremos passar pela lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela vai nos alcançar inevitavelmente, querendo ou não. Se a gente plantar tempestade, a gente vai colher tempestade. Se a gente plantar maçã, a gente vai colher maçã. O plantio é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. E o que é que acontece, né, nas nossas vidas? A gente planta qualquer coisa e na hora da colheita, né, a gente causa qualquer coisa e aí na hora que vem a lei, né, vem o efeito e fala, opa, vocês estão confundindo. Não foi isso que eu plantei, não. Não foi isso que eu plantei, não. Isso aí, quem fez isso foi o meu vizinho, foi o Wilson, que estava do meu lado, ele que fez. Mas eu estava ali do lado do Wilson, não faz isso. Não faz isso, que não vai dar certo. Faz, né? Aí eu olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém olhando. Opa, então chegou minha vez, né? Então, assim, a lei de causa e efeito, ela vai nos alcançar, né? E sabendo da imortalidade da alma, a doutrina espírita nos convida a vamos resolver hoje aquilo que a gente tem condições de resolver hoje. Não vamos deixar para amanhã, se a gente está enxergando que o problema está aqui em nossa frente. Por que deixar para amanhã? Por que resolver de determinada maneira? Porque se isso não está me permitindo estar com a consciência tranquila, com a consciência limpa, a lei de causa e efeito, ela vai nos alcançar, né? E aí, isso é muito importante, é muito interessante, é um consolo muito grande
nós termos essas informações, porque a gente passa a identificar que nós não somos vítimas. É doído muitas vezes. É dolorido muitas vezes a gente passar por determinadas situações. É dolorido um pai, uma mãe, ver um filho indo por um caminho ao qual ele educou, ele ensinou de outra forma. Mas o que é que existe dentro daquele filho? Existe um espírito imortal, com um passado, com uma bagagem, assim como nós, né? E ele tem a possibilidade de seguir o caminho que ele deseja. Muitas pessoas que fazem o bem, que estão aí dentro da sociedade, passando por diversos problemas, por doenças, por tormentos físicos, e a gente, né, se questiona, mas por que fulano está passando por isso? Né? Aí a gente para e pensa, ninguém é vítima. Mas a gente não deve se utilizar dessa narrativa para falar assim, olha, não, fulano está passando por isso, ele não é vítima, então deixa ele para lá. Isso, a doutrina espírita não nos traz a lei de causa e efeito para que nós nos tornemos indiferentes. A doutrina espírita nos traz a lei de causa e efeito para demonstrar para a gente que o acaso não existe, que nada surge do nada e que tudo tem as suas consequências. E que se eu tenho a possibilidade de ver uma pessoa em sofrimento e eu tenho a possibilidade de amenizar, de amortizar esse sofrimento, essa dor, é minha obrigação ir lá e assim fazê-lo, né? E aí, essa imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, nos dá esperança. Porque a gente vai tendo a certeza, cada vez mais, que nós vamos tendo contato com esses conhecimentos, com esses postulados da doutrina espírita, a gente vai tendo a certeza que nós não somos apenas o corpo. Isso dá esperança, porque a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente lê o Evangelho de Jesus e fala assim, meu Deus, não vou conseguir ser como ele foi nunca em uma única vida. Se a gente pensa em diversas reencarnações, a gente já tem dificuldade para se imaginar dessa forma. Agora, imagina se pensarmos na unicidade da existência. É impossível. É impossível. Quem de nós que conhece alguém que a gente poderia falar assim, não, essa pessoa, em uma única vida, ela já tem tudo para atingir a perfeição? No nosso nível, ainda, aqui no planeta Terra, em uma única vida só? Ninguém. É um processo da natureza. É um processo natural. É um passo de cada vez, né? Isso não vai acontecer. Então, a doutrina espírita nos dá a esperança de que, se conseguirmos ser o verdadeiro espírita, aquele que se esforça para domar as nossas más inclinações, com um passinho de cada vez, um dia a gente chega lá. Um dia a gente vai conseguir ter a verdadeira fé. Um dia a gente vai conseguir ter a fé que vai nos possibilitar o mover de montanhas, né? E é isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. A doutrina espírita, ela vem nos ensinar a nossa fé raciocinada. A doutrina espírita vem nos mostrar que, para acreditarmos em algo, é necessário passar primeiro pelo nosso crivo da razão. E aí a gente veio, né, trazendo os exemplos, e a nossa razão já nos mostrou que
evoluir, chegar à perfeição numa única vida, é impossível. Então, o que é preciso? É preciso a pluralidade das existências. É preciso que a gente tenha a lei de causa e efeito, para que vá, à medida que a gente sai do rumo, ela vem, dá uma espetadinha, olha, o Wesley tem que voltar ali, tem que voltar por ali, por aquele caminho, né? A gente sempre tem a possibilidade de não tomarmos as espetadinhas, né? Mas, né, como a gente ainda não é tão esperto, né? Pelo menos vocês, eu tenho certeza que vocês já são, né? A gente ainda vai tomando essas espetadinhas para que a gente fortaleça a nossa crença, para que a gente fortaleça a nossa fé. E aí, no momento que a gente chega a essa condição de termos essa esperança robusta, essa fé, essa certeza de que o acaso não existe, de que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina, a gente vai começar a compreender melhor as dificuldades da vida. E aí entra uma coisa que, para mim, o Wesley, é um dos maiores desafios que a doutrina espírita nos convida a fazer. É a ressignificação da dor. Porque, gente, tudo aquilo que a gente imagina que é dor, tudo aquilo que é dor verdadeiramente, a gente sente a dor, na verdade, são coisas boas perante a nossa vida espiritual. Quando a gente está padecendo por uma dificuldade física, o problema no corpo físico não é a causa. Quando aparece o problema no corpo físico, é o efeito. A causa, ela é espiritual. A causa, ela advém de algo que, naquele momento, naquela condição, precisa ser retificada. Então, como é desafiador nós fazermos essa reflexão e chegarmos à conclusão de que tudo aquilo que é sofrimento perante aos nossos olhos, perante aos olhos da matéria, perante aos olhos do corpo físico, na verdade, perante os olhos de Deus, são necessidades, são momentos importantíssimos aos quais nós devemos passar. E se não passarmos por eles, talvez a situação seria, pior, seria diferente. Tem um caso no livro em um dos livros de André Luiz, não lembro o nome do livro agora, para vocês, mas lá tem um caso de um irmão, que ele era um trabalhador da doutrina espírita e ele estava passando por algumas dificuldades, Ele estava passando por algumas dificuldades dentro do relacionamento. E aí tinha, algumas mulheres, que estavam ali, ele tendo relações com essas pessoas e tudo mais, e aí a espiritualidade sempre protegendo, e aí chega um momento que a espiritualidade fala assim, olha, o nosso irmão, ele tem o mérito, mas aqui é o nosso limite. Então, o que a espiritualidade fez? Vamos permitir que o nosso irmão tenha um problema físico, que no caso dele foi um infarto, onde ele ficou um longo período no hospital e todos aqueles espíritos vampiros que estavam ali sugando as energias dele se afastaram. Os espíritos falaram assim, para que eu quero esse negócio aí no hospital? Eu vou atrás de outro, E aí, após isso, após o retorno do nosso irmão às atividades, ele teve mais lucidez.
para poder lidar com as situações, com os desafios que a vida lhes apresentava, né? Então, assim, como falar naquele momento, no olho do furacão, para a família daquele irmão assim, olha, fica tranquilo, viu? Pode ficar tranquilo. Ele está ali, mas daqui a pouco ele vai voltar. É só para ele aprender. Isso aí é fundamental para a continuidade dele aqui, para o trabalho, para o objetivo que ele tem na vida, né? Como falar isso? Como falar para uma mãe? Como falar para um pai que o sofrimento do filho? Como falar para uma esposa, para um marido, que aquele sofrimento que a pessoa está ali numa maca hospitalar é algo essencial, é algo positivo para que aquele irmão, para que aquela pessoa, para que a gente possa conseguir nos melhorarmos? É desafiador a gente aceitar e assimilar essa necessidade de ressignificação da dor, né? Então, a gente vai precisar ainda compreender muito, ter muita certeza da nossa verdadeira vida, da nossa fé raciocinada, para a gente passar a enxergar dessa forma, né? E algo que não tem muito para onde a gente correr, a gente vai passar pelo sofrimento ainda. Nós estamos no mundo de provas e expiações. O Mestre Jesus, quando aqui esteve entre nós, ele não tinha nenhum passado a expiar, não tinha uma vírgula. A gente tem capítulos da nossa história para expiar. Jesus não tinha uma vírgula. E perante aos nossos olhos, perante, né, a matéria, ele passou pelo sofrimento. Ele passou por momentos de dores físicas no momento da crucificação, né? E aí, a gente compreendendo essa questão da ressignificação da dor, a gente vai entender de uma vez por todas a questão da transitoriedade da vida. A gente vai entender que realmente tudo é passageiro. Nenhum sofrimento, né, que nós, porventura, estamos passando ou já passamos, passou. Nada se estendeu para a posteridade. E dentro dessa transitoriedade de tudo que a doutrina espírita nos convida a refletir, é muito importante que a gente entenda que é realmente a transitoriedade de tudo. É a transitoriedade do planeta fisicamente que estamos, o planeta fisicamente está em constante processo de mudança, está em constante processo de evolução, e também nós estamos em constante processo de evolução. Hoje nós estamos bem, amanhã nós não estamos, hoje nós estamos aqui nos Estados Unidos, amanhã a gente pode estar lá no Brasil, amanhã a gente pode estar em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque a vida vai estar nos convidando constantemente às mudanças, de acordo às nossas necessidades individuais, de acordo com que aquilo que a lei de causa e efeito vai nos puxar. É como se fosse um imã, né? É um imã mesmo, que vai atrair para nós aquilo que nós temos naquele momento, a condição, a necessidade de passarmos por isso, né? Por aquela situação. E aí, fazendo essa reflexão do Espiritismo em nossas vidas,
na questão 838 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar assim, né? Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notariamente falsa? E aí os espíritos respondem: toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Então, o que é que Kardec está querendo saber aqui, né? Kardec, a gente precisa voltar, né, para a época ao qual Kardec, o contexto mundial ao qual Kardec fez essa pergunta, onde, no período do Iluminismo, estava-se ali identificando alguns erros que as pessoas estavam cometendo em nome de Deus. Alguns erros que as pessoas estavam cometendo em nome da religião. Por isso que Kardec fala assim, né? Ainda quando a crença notariamente falsa será respeitável, né? E aí os espíritos respondem: toda a crença é respeitável, desde que conduza o homem ao bem. Então, não é porque nós somos espíritas e que existem outras religiões que pensam um pouquinho diferente dentre alguns aspectos de nós, espíritas, que a gente não deva respeitar essas pessoas. A base religiosa, a essência é a mesma. Todos nós partimos do Evangelho de Jesus. A essência é a mesma. Se não for Jesus, vai ter outro nome. E aí, quando a gente vai cruzar as histórias, é mais ou menos a mesma coisa. Só o que acontece? A nossa necessidade física de mundo vai fazer com que sejam divididos por seitas, por clãs, por países, e aí cada um ali, ó, vai pegando a sua particularidade, vai pegando aquilo que, naquele momento, mais fala alto ali em termos de necessidades, né? Ou seja, o fato de sermos espíritas, né, não nos coloca numa condição, só pelo fato de ser espírita, não nos coloca numa condição de superioridade a ninguém, de sermos melhores ou numa condição de descredibilizar qualquer que seja as outras crenças, né? O que a gente precisa ter é respeito. O que a gente precisa ter é responsabilidade com aquilo que nós temos, que é esse arcabouço da doutrina espírita em nossas mãos, né? E aí, no livro Religião dos Espíritos, na lição de número 80, Emmanuel vai dizer assim: toda crença é respeitável. No entanto, se buscastes a doutrina espírita, não lhe negues a fidelidade. Toda crença é respeitável. Mas se estamos na doutrina espírita, nos esforcemos para vivenciá-la. Nos esforcemos para tentar colocar em prática aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é sublime. Porém, nenhuma das religiões aos quais nós conhecemos tem o Livro dos Médiuns, nos quais vai explicar para nós, né, o lidar com a espiritualidade, o manual de como fazer, o porquê que determinadas coisas acontecem e que não são fenômenos, né? Não é algo sobrenatural, é algo natural que existe dentro do mundo, dentro da sociedade e que precisa ser melhor compreendido. Toda religião
é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor, né? Ou seja, toda religião é santa nas intenções. Se estivermos, porque isso hoje está muito comum, né? A gente vê pessoas que dizem representar a religião, que dizem representar a doutrina espírita, vamos falar de nós, né? Que dizem representar a doutrina espírita e que fazem tantas asneiras por aí afora, e aí quando as pessoas veem e falam, olha o que é que esse povo da doutrina espírita faz, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado. Não é a doutrina espírita que faz aquilo ali. Existe uma diferença muito grande entre a doutrina espírita e eu. A doutrina espírita e nós. Eu tenho a possibilidade de falar aquilo que eu quiser. Agora, a doutrina espírita não. A doutrina espírita, ela diz uma coisa. E se eu falar qualquer coisa que esteja fora da doutrina espírita, eu estou falando aquilo porque eu quero, não porque a doutrina espírita diz aquilo ali, né? Então, somente a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Porque somente a doutrina espírita vai trazer para nós, né, neste momento, esse conhecimento tão claro da imortalidade da alma, da reencarnação, do porquê nós precisamos passar pelo esquecimento do passado, porque este é o maior questionamento perante aqueles que não acreditam ou que combatem a reencarnação. Por que ninguém lembra? Mas nós, dentro da doutrina espírita, com um estudo aprofundado, a gente vai entender o quão é essencial para as relações humanas, para as relações familiares, o esquecimento do passado. Aí o Emmanuel continua. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Então, toda religião, ela auxilia. Porém, só a doutrina espírita vai virar para nós e vai falar assim, olha, céu e inferno é um estado de consciência. Nesse momento, estamos todos aqui no céu. Mas no momento que eu sair ali e atender meu telefone e lidar com um problema, aquele momento ali eu posso estar no inferno. Porque céu ou inferno não é um lugar onde nós iremos ir, vamos ficar lá presos ou vamos ficar aproveitando por toda a eternidade. É um estado de consciência. É um estado de mim para comigo mesmo. Se eu estou bem, eu plasmo o meu céu. Se eu não estou bem, eu plasmo o meu inferno ou qualquer lugar que nós queremos denominar. De forma natural. E quando a gente gera esses locais que vão trazer castigos, que vão trazer essas penas eternas, o que é isso? Isso é a consciência culpada. Isso é a consciência falando assim para nós, olha, não poderia ter seguido por esse caminho, né? Lá, quando estava encarnado, teve a doutrina espírita, que lembrou para você, olha, a vida é transitória. Não cultive somente os tesouros da terra. Cultive também os tesouros dos céus. E aí a gente vai fazendo as nossas escolhas. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro.
Por quê? A doutrina espírita vem nos dizer que a morte, ela na verdade não existe. Existe o desligamento do corpo. Existe a desconexão com o corpo. Mas nós continuamos vivos. Nós somos espírito. Se espírito não morre, não acaba, a gente continua vivendo. E um dia, nós iremos reencontrar os nossos entes queridos, as nossas pessoas amadas, quando chegar o momento de também deixarmos o corpo físico. Quem aqui quer deixar o corpo físico? Ninguém, né? Então, vamos cuidando da nossa verdadeira vida, né? Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Fora da caridade não há salvação. Se nós queremos entrar no reino dos céus, que entrar no reino dos céus, novamente falando, né? Não é um lugar físico, mas é um estado de consciência. Se a gente quer que a nossa consciência ela esteja alinhada com a consciência do Mestre Jesus, com a consciência do nosso Criador, o papel é desafiador, mas não é impossível. Jesus, antes de se tornar aquilo que ele se tornou, antes dele ser o governador planetário, ele foi um dia como nós. Ele passou por todo esse processo de evolução que nós estamos passando. Mas ele chegou lá. Um dia, nós também iremos chegar. Então, meus irmãos, que nós possamos voltar para os nossos lares em segurança, né? Com toda a paz, com toda a tranquilidade e com a certeza de que, não por acaso, nós encontramos a doutrina espírita. Nós encontramos a doutrina espírita porque nós tínhamos algo que precisávamos realizar. Tínhamos algo que precisava ser tocado em nossas consciências, em nossos corações, para que a gente tivesse, né, essa clareza para conseguir lidar com esse arcabouço de informações. E lembrando que não cai uma árvore, uma folha de uma árvore, sem a permissão divina. Então, se Deus permitiu que nós fizéssemos partes do 0,25% da população mundial, que é o número que representa os espíritas perante o mundo, não é por acaso. É porque nós temos a condição de lidar e de realizar, de aproveitar esse conhecimento. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, Wesley. Algum comentário? Eu tenho. Cheguei tarde, mas... Eu quero agradecer, não só o Wesley, como todos vocês que estão aqui presentes, porque eu estava na cama, deitadinho, liguei o YouTube, dei o meu like, e quando eu vi o Wilson, né, estava aqui, estava o Wesley fazendo palestra, eu falei, meu Deus. Aí quando ele anunciou que a Terezinha fazia oração, que a Catarina ia fazer a leitura, eu falei, meu Deus, a Catarina sai lá de Linda, o Wilson sai lá de Inglewood, e eu ando aqui deitado. Aí, então, eu pensei, porque de manhã não teve a nossa visita nos doentes mentais, então pensei, não, vou ficar em casa, descansando, porque eu estou com dor nas costas, vou aproveitar, vou ficar bem bom, porque eu vou ter que tirar muita neve, né?
Aí o Wesley começou a rezar. Na hora que a Terezinha estava fazendo oração, eu já estava sentado na cama pensando, orando. Aí o Wesley vai e fala da tendência do esforço que o espírita tem que fazer para tomar sua mapedeira. Eu falei, agora eu tenho que tomar minha preguiça. Acabou a dor nas costas. Doeu, né, Oswaldinho? Doeu, né? Todo mundo falou bom dia. Eu falei, meu Deus, são os 3 lá não, tem que ir. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês e por ser... Essa foi boa, Oswaldo. Eu falei pensando em você, Oswaldo. Obrigado, muito obrigado. Mais alguém tem algum comentário? Que a gente tem alguns minutinhos aí. Ótima palestra, obrigada, Wesley. As palestras nos chamam a atenção. Eu estou pensando aqui, Terezinha, me ajuda. Qual livro é esse que eu não estou lembrando? Do rapaz que teve um infarto. E foi, qual que é o livro? Eu estou pensando e não consigo. Já tentei, não consigo lembrar as histórias. Não, mas tem umas que marcam a gente, né? Eu pensei que era Libertação. Falei, não, não é Libertação, não é. Daí eu falei, Missionários da Luz também não é. Eu tentei lembrar também, mas não Ação. Pode ser Ação e Reação, mas eu acho que não também. Não, ação e reação, eu lembro de 2 outras histórias. Mas é bom. É que é tanta história. Eu vou buscar, viu? Eu vou buscar ali onde que está. Você não lembrou ainda não, né? Não. Então, tá tudo certo. Olha só que bênção que a gente está aqui. Obrigado pela presença de todos. Vocês que estão aí também, muito obrigado. E o Wilson, é só assim, um comentário, né? Que ele trouxe muito bem essa coisa do livro do Emmanuel, do Religião dos Espíritos, né? Porque, assim, muitas vezes a gente fica com medo, né? De falar, só a doutrina espírita, né? Mas o Emmanuel traz uma coisa bem clara, que a gente às vezes tem medo de falar, ou não quer falar por certas formas, mas o Emmanuel deixa bem claro isso, né? Que realmente só a doutrina espírita nos consola, né? Perante vários aspectos, da dor, da morte, né? E por aí vai, são tantas coisas. E ele é claro, nítido, claro. Não é que a gente quer ser melhor que ninguém, nós aqui não é melhor que ninguém, igual o Wesley mesmo falou, né? Ah, ele é espírita, não vai errar, né? Vai falar besteira, vai falar abobrinha, mas a gente tem esse conhecimento, né? Para a gente pensar e tentar fazer o melhor. Obrigada, Wesley. Não, mas é isso mesmo, né? A gente tem o privilégio e a responsabilidade também, né? O privilégio de ter informação tão detalhada, tão já aberta, né? E também a responsabilidade, né? De o que a gente vai fazer com essa informação, né? Será que a gente não vai mudar um pouquinho, vai tentar, né? Como ele falou, né? A gente começa ajudando dentro de casa, mas a gente pode também, né? Ninguém, a gente não tem que como se diz, né? A pessoa está sofrendo, não, ela tem que passar por isso porque é o karma dela. Não, se a gente puder, né? Dar uma ajudinha ali, secar uma lágrima, né? Dar um sorriso, não pode fazer nada, dar um abraço, não pode fazer nada, ficar quieto, né? Ou faz que nem o Chico, chora junto, né? Abraça e chora junto, não posso fazer nada, vamos chorar junto. Mas não pode julgar, né? Não, sem julgar, não. Que a gente tem que entender isso, porque o outro é o outro, né? Eu sempre falo, né? É os outros, com Z. Né? A gente... Z-O-T é os outros. Né? Então, a gente tem que realmente ter essa responsabilidade, né? Eu falei em vários estudos que a gente não julgar, mas também não se senta no banco de réu também, né? Porque o auto-julgamento também é uma coisa, assim, dura para a gente, né? A gente conhece na doutrina espírita que a gente tem as oportunidades de recomeçar, né? Vai e segue adiante, né? Escreve um capítulo novo na vida, né? Ajuda, né? Fala assim, ok, eu já sei que errar faz isso, né? Se a gente cometer os erros, a gente tem que tentar cometer menos. A gente vai errar ainda, né? Mas tem que cometer menos, tentar, assim, prestar atenção, falar assim, será que eu gostaria que acontecesse comigo isso, né? É isso que a doutrina nos traz. A doutrina nos ajuda. Uma mensagem, né? Ali para o Wesley, ó, legal. Eu vou ler agora aqui, ó. A última. Ok. Rui Batista.
Meu pai. Mensagem do papai. Vamos ler então. Aqui, ó. Wesley, com toda certeza, seu avô, já do outro lado da vida, se sente feliz por o neto divulgando a doutrina que ele nos apresentou na década de 80. Olha assim, muito obrigado, hein, papai? Olha só que legal, hein? Seu avô está lá batendo palma. Batendo palma. E a gente também está batendo palma pro Wesley também, ó. Obrigado. Vamos acompanhar o vovô, né? Muito obrigado aqui, ó. Ali está parabenizando o Oswaldo. Falou, muito bom, Oswaldo. Por ter acordado e, ó... Estou humando os esforços. Eu acho que foi como o Wesley falou, né? As picadinhas que a gente leva, né? Ele levou uma picada na cama e falou, agora. Na hora que começou, que eu comecei a ouvir a palestra, começou a dar uma dor. Aí já não era a dor nas costas. A dor nas costas sumiu. Aí era dor na consciência. Gente, obrigado. Vamos com Deus. A Cibelinha também está agradecendo. A Sônia Emília também está aqui com a gente. Vamos, então, para a nossa segunda parte, que não vai ter a terceira hoje, que a Simone falou que não ia cozinhar com neve, então a gente desculpa ela. A Sônia Emília que falou. A gente desculpa. A gente desculpa aí a... Hoje não era eu. Vai todo mundo com fome para casa hoje. Eu vou mandar a Sônia Emília. Eu e a Simone estamos aqui protestando por não ter tido algo. Não, tá tudo certo. A gente tem que... Não julgueis. Vamos lá, então, para a nossa parte final, que os passes hoje, e que Jesus nos abençoe, né, nos leve para casa com toda essa paz, com toda essa tranquilidade. Já que o Oswaldinho, né, levou a cutucada, ele faz a nossa oração, que ele veio para não perder a viagem, né? Faz a nossa oração. Que Jesus nos abençoe a todos. Paizinho querido, como nós te amamos. Muitas das vezes não conseguimos compreender o teu amor por nós. A dor nas costas, a dor no pé, a dificuldade que encontramos no nosso trabalho, nos nossos lares, no nosso relacionamento. Não nada mais do que um degrauzinho para que nós possamos subir e enxergar mais de cima. Obrigado, Senhor, por essa doutrina que nos esclarece, por estar entre 25% daqueles que já têm a claridade mental de poder entender sobre a vida após a morte. E poder entender que a vida não acaba com a morte do corpo. E poder entender que somos espíritos eternos, com a possibilidade de progresso ao ponto de chegarmos à perfeição, ao ponto de sermos como Jesus é. Senhor, são tantas as grandezas, a tua bondade, a tua misericórdia, que nós ainda seres íntimos em aprendizado. Vamos aos poucos, recebendo, introduzindo em nós mesmos, para que nós possamos ser espíritos melhores. Dai-nos forças, Senhor, para que tenhamos integração, para que possamos elevar-nos a cada momento, para que nós possamos pensar na dificuldade do próximo e aprendemos a ter misericórdia por aqueles que são ainda abaixo, que estão doentes nos hospitais, que estão presos nas casas de recuperação, nas prisões. Quantos nossos irmãos necessitam
da tua ajuda de conhecimento de ti, Senhor. E nós aqui, com esta graça de poder termos tu ao nosso lado, em nossa mente, em nossa vivência. Obrigado, Senhor, por tudo que nos permite, pela abundância que nos dá a cada um. Fortalecendo sempre. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. E assim seja. Tchau pro pessoal aí de casa. Nós vamos encerrando aqui, mas fiquem com a gente em pensamento, com os olhinhos fechados aí, que nós temos certeza que os mentores também vão para aí e vão estar com as mãos estendidas nas cabeças, no corpo, na casa. Fiquem com Deus, tá?